Bom dia, Oi, bom dia. tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Está na Tá bom. farmácia? Tô trabalhando. Ah, tá. Como é que tá aí, Hans? Uai, estamos rompendo aqui, né? É, né? Onde que é a farmácia, Hans? A minha aqui na Vila Formosa, perto do CAF, que chama? Onde Ah, eu tem os estágios. sei. A minha é Sei aqui próximo, demais. assim. Então, aí, uai, esse bairro aí não é o Jundiaí, não? Ele caiu. É a Lorena, né, que está na aula. Bom dia, Lorena. Tudo bem? Cadê você? Você tá me ouvindo? Ah, tá. Caiu, né, Hans? Caiu, agora eu tô te ouvindo. Ah, hein, Hans? Esse bairro aí da Cafa, para mim aí era Jundiaí. É, aqui é um monte de bairro, é Vila Formosa, é JK Oeste. Deixa a gente Sei. quase Como é que doido aqui. chama a farmácia, Hans? Aqui atualmente é Droga Luz, mas vai trocar, vai ficar Farma Luz. Ah, tá. Entendi. Qualquer dia eu faço uma visita aí para vocês. Então fechou, tá combinado. Tá. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando para a gente começar a nossa aula, viu? Tá frio aí, pessoal? Muito. Nossa, aqui em Goiânia, meu Deus do céu, a gente não está acostumado. Deixa eu ver quantos graus tá. Agora, nesse momento, esquentou um pouco, né? Depois que o sol sobe um pouco, tá 15 graus, mas mais cedo estava 9. Nossa. A gente não aguenta isso, não, né? Bom dia, Márcia. Bem-vinda. Letícia. E fazendo a chamada aqui de vocês. Hans. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Márcia dos Reis, Lorena, Lorena Moraes, Letícia Cristina, certo? E Hans. Vamos aguardar, né? Eu estou com a expectativa que outras pessoas vão entrar, né, gente? Misericórdia. O povo tá dormindo? A gente vai esquentando, né? Porque de manhã, Deus me livre, mais cedo. Oxe, a água gelada. Como é que tem passado aí, pessoal? Como é que tá o Anápolis aí, funcionamento das coisas? Acho que está tudo liberado já aí, né? Praticamente quase tudo, né? Amanda Ribeiro. Amanda Ribeiro Pimentel. Bom dia, Amanda. Amanda, você é matutina, Amanda? Você que Não, me eu pediu. sou, eu sou Oi? da noite. À noite, né? Você que pediu o link agora, não foi? Isso. Tá. Deixa eu só registrar sua presença aqui, minha querida. Bom dia, tá tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. E você? Tudo jóia. Como é que tá o frio aí dessas bandas? Até que aqui em Jaraguá não faz muito frio, não. Você tá em Jaraguá e é mais quente, né, Amanda? É, Deus me livre, aqui tá frio demais. mas aqui também tá fresquinho. Amanda, como é que tá o funcionamento das coisas aí, Amanda, em Jaraguá? Ué, essa semana tá voltando a abrir as coisas normal.
Mas escola não, né? Não, escola não. Sei. O comércio está voltando. O comércio tá voltando, tá quase tudo normal. Vocês têm número de casos aí registrado, Amanda? Tem, da última vez que eu olhei, eu acho que tava 17. 17, Amanda, é muito. É, Cidade não é tão grande assim, é muito. A cidade de Jaraguá é o quê? Quantos mil habitantes? Você tem noção aí? eu acho uns 40 mil. Pois é, muita coisa, E 17 ontem casos, teve, hein? e ontem teve um óbito. Então, é isso que eu ia te perguntar. É só um óbito dos 17? É, só um. Ah, tá. E aí vocês têm UTI? Não, né? Vocês mandam para séries? Não tem. Ou para Anápolis, né? Ah, pois é. É difícil, meu Não tem preparo Deus. nenhum aqui. Não, não tem. Os municípios de Goiânia, né? Pouquíssimos têm UTI, né? Só os municípios maiores, acho que é acima de 100 mil habitantes. E o problema aí de vocês é o comércio, né? Que vocês atraem muita gente, né? É muita gente de fora, né? Por causa das roupas. Por isso que deve estar tudo fechado, né? É a confecção agora que tá abrindo de novo. Aí tá tipo um teste, né? Se aumentar o número de casos de novo, a gente tem que fechar. Tem que tomar cuidado, viu, Amanda? Você trabalha em farmácia, Amanda? Não, eu saí. Eu trabalhava, mas eu saí. Ah, tá. Entrou a Amanda Gabriele, né? Amanda Gabriele é matutino. Deixa eu ir fazendo aqui. Amanda Gabriele, bom dia. Bom dia também a Larissa, Jonathan. Bom dia a todos vocês. Claudete, a turma vai chegando. Vocês vão levantando, né, gente? Acho que é assim, né, que funciona, a galera. Tá aqui também a Bruna, né? Bruna Vasconcelos. Deixa eu fazer aqui. Jonathan, Bruna Vasconcelos, Larissa Rezende, a Márcia já coloquei, Amanda Gabriele, Larissa Rezende. Já pus também a Larissa. Ok. Letícia, Cristina, Lorena Moraes. Já coloquei. Amanda Pimentel, que é noturno. Amanda Gabriele, ok. Márcia Reis, ok. Jonathan, ok. E Bruna. Vou passar aqui a Bruninha. Bruna Vasconcelos. Bem-vinda, Juliana. Tudo bem, minha querida? Bruna Vasconcelos. Bom, turminha, já são 8h13, já dá para a gente começar. Da mesma forma, os alunos que forem entrando, eu vou registrando, já está gravando a aula, só queria deixar assim claro que o que eu tenho feito? No final da nossa aulinha, eu vou e faço um apanhado de novo nos alunos que estão assistindo a aula, tá, pessoal? Porque é isso, qualquer problema que você tiver, você avisa em termos assim de ter que sair, do sinal tá ruim, se você tiver sem áudio, você pede os colegas para nos avisar. Por quê? Porque o que está acontecendo? Às vezes o aluno entra e ele não permanece na sala. E não é essa a nossa intenção. Nós estamos hoje, por exemplo, com uma aluna que é do noturno, que está assistindo a aula agora. A gente quer que vocês permaneçam na sala, né? A ideia não é só você abrir a transmissão e deixar. Bom dia, Claudete. Acabei de registrar aqui sua presença, tá? Então, assim, eu tenho pegado muito nisso. Claro que o aluno que tem dificuldade de assistir a aula, tem dificuldade de sinal,
ele avisando, a gente vai compreender. Só que eu preciso saber quem está assistindo a aula de fato, tá? De maneiras que, se vocês tiverem algum colega com problema, e eu estou aberta aos avisos, às justificativas. Por que isso? Nós estamos com um trabalho para vocês me entregarem dia 26 de junho, agora, hoje é dia 2 de junho, nós já avançamos o mês de junho, né? Então, esse trabalho, ele vai valer nota e ele é feito em grupo, né? Então, tá aqui vocês, a turminha, né? Aqui com faltando alguns ainda para somar essa turminha. Então, firme e forte aqui nas aulas. Aí, vamos supor, o Jonathan faz o trabalho e o grupo dele, só ele está assistindo aula. Os outros não vão ganhar a pontuação, tá? E eu vou ser taxativa nisso. Por quê? Porque, assim, a gente tem buscado, assim, com muito esforço, manter o nível das aulas, estamos fazendo, tá? Então, é importante que todo mundo participe. Quem tiver com dificuldade, avisa, tá? Mas não dá para considerar uns e deixar os outros, a gente tem que ser justo, tá? Ana Lúcia, bom dia. Bom dia, Nara, também. Sejam bem-vindas, tá? Participando aqui com a gente. Bem-vindas vocês. Deixa eu ver aqui. Ana Lúcia, deixa eu registrar a presença. Tudo bem? Não tem problema, tá? Então, já estou procurando aqui a sua presença no noturno, né? Para registrar você aqui. Então, é isso. Quando você não puder assistir aula, por falar nisso, eu preciso até ver se tem mais gente pedindo o link, né? Para mandar para o aluno. Não tem problema, a gente libera o link para vocês. Ana Lúcia, só um minutinho que eu já vou lançar a presença aqui para você. Gente, é assim, né? Home office é isso aqui. Cachorro late, a obra em frente ao prédio, o negócio não é fácil, não. Mas Deus está no controle, vai dar tudo certo. Bom, então vamos lá. Nós já... Obrigada, Ana Lúcia. Top Master Plus, né? Obrigada a vocês. Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Bem-vindos a todos, ótimo dia para nós. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho, aula de assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, farmácia clínica do matutino. Bom, o que eu tenho a colocar aqui para vocês, nós fizemos já uma introdução do conteúdo de assistência farmacêutica com vocês. Aula passada, nós fizemos o levantamento histórico, né, do surgimento da assistência farmacêutica, o porquê que ela existe. Eu escrevi para vocês no chat os marcos da assistência farmacêutica e eu quero destacar, tá, com vocês, eu já vou começar o compartilhamento de telas, tá, a primeira movimentação de assistência farmacêutica. Não sei se no material que eu escrevi aí para vocês, eu coloquei a lista da SEMI, tá? Se não, por favor, complemente para mim. SEMI era o quê? Central de Medicamentos. Ela foi constituída em 1971. Ela era centralizada no governo federal. Essa SEMI, pessoal, acabei de passar aí para vocês no chat. Aqui vocês estão falando do frio, né? 17. Não, do frio não, do número de casos, né? Eu vou fazer uma pausa aqui. Em Jaraguá, imagine na minha empresa que tem 4.000 funcionários, já temos mais de 20 casos confirmados. Ô, Jonathan, que empresa que é essa que você está falando? É o Teuto que você trabalha? É indústria? No Brain Farm, professora. Vocês estão com 17, 4, como é que é? Quantos casos lá? 20 casos confirmados, 108 casos aguardando o exame, né? Aguardando o teste, o resultado do teste,
e quase 400 pessoas afastadas. Meu Deus do céu. Esse teste vocês Bem, estão lá tá feio, aguardando é o RT-PCR? É esse mesmo. Que é isso, Jonathan? Que Trem lá, tristeza. trem lá disseminou feio, professora. É porque, assim, eu até parei a aula porque eu assustei com isso, tá? Porque isso é muito grave. Porque a indústria farmacêutica, se a indústria parar, gente, como é que vai fazer? Entendeu? Então, assim, isso é muito grave. Ana Lúcia, tem casos lá na Vitamedic? Ana Lúcia? Ana Lúcia, você me ouve? Tem casos registrados, conhecidos na Vitamedic? Não, graças a Deus. Graças a Deus, tá? Esse problema que eu digo na Brain Pharma, e eu não estou culpando a empresa, né? Porque, na verdade, isso vem de fora. E agora eu fico pensando, uma empresa como a Brain Pharma parar, pensa, é muita coisa mesmo, Jonathan. Em proporção à cidade de Jaraguá, né, 20 casos dentro de um nicho, dentro de um território isolado. Imagina como é que deve estar essas pessoas, as famílias. Olha, Não, eu estou aqui tá com o todo meu mundo com medo. celular. Ó, isso é um problema gravíssimo de saúde pública. Eu estou parando a aula para nós falarmos sobre isso, porque nós ainda estamos subindo na curva no estado de Goiás, tá? Isso é muito sério. Tá, pessoal? Eu estou parando a aula para falar nisso. Por quê? Porque nós estamos em isolamento social desde o dia 16 de março. Tá? Eu não sei, eu não quero fazer uma análise de juízo, né? Há comentários que Goiás decretou isolamento muito rápido. Mas eu não digo que foi muito rápido. Na verdade, nós conseguimos segurar o número de casos até hoje por causa do isolamento, tá? E agora, com essa flexibilização, imagina o que vai acontecer nesse estado. Eu estou aqui no meu celular, nós abrimos um grupo de oração no celular, nós temos 18 casos informados nesse grupo de oração e nós orando pelas famílias e pelas pessoas. Nós temos uma família que tem 7 pessoas contaminadas e a matriarca da família está internada na UTI, foi entubada sábado, né? Então, ela já passou as 48 horas, acreditamos muito e com muita fé em Deus que vai dar tudo certo, porque a UTI, o problema da intubação é as primeiras 24, 48 horas, né? Que às vezes o paciente não resiste. Então, a situação é muito crítica, vocês, cada um de nós, precisamos ter muita responsabilidade social, viu, gente? Tá? Não vamos relaxar nas medidas, não vamos relaxar na prevenção, lavar as mãos, álcool em gel e uso de máscara. Eu estou sentindo as pessoas meio assim, sabe? Acostumou com o problema, tá? Hans, né, tá aí na farmácia, deve estar aí um caos também, né, Hans? Tem que ter muito Tá. cuidado, tem que Aqui a higienizar. vigilância sanitária está em cima da gente, está visitando quase um dia sim, um dia não aqui. Né? E a Fiscalizando as farmácias. limpeza das bancadas, viu, Jonah? Hans, é muito importante. Eu passei uma faixa aqui, Suez, mais ou menos 1 metro para o cliente não chegar no balcão, para ver se a gente ameniza um pouco essa situação. Sei. E vocês não estão limitando a entrada, não, né? Que tem farmácia que está limitando o número de gente para entrar. Não, porque assim, é mais farmácia que tem aquela muvuca, né? Por aqui ser farmácia de bairro, não é uma farmácia que tem muvuca o tempo todo. Mas o uso com máscara, sim. Agora, a quantidade, não. Uhum. Porque não aglomera, não é farmácia que junta gente o tempo todo. Sei. E álcool em gel também? Álcool em gel em cima do balcão o tempo todo, para todo cliente. Antes de voltar a troca, antes de passar cartão, estamos rigorosamente aqui. Muito bem, muito bem. Nossa, Jonathan, você me deu essa notícia, você me deu uma baqueada, viu? Sinceramente. Mas é sério, professora, o trem não tá brinquedo, não. Apesar que a empresa tá
tipo assim, tá fazendo de tudo, sabe? De tudo para tentar amenizar a situação. Eu imagino. A responsabilidade social da empresa nesse momento é muito grande. E eu sei que está fazendo, porque ninguém quer uma marca dessa, né? Na verdade, a empresa herdou, né? Não foi ela que brotou, né? Uhum. Mas então tá, vamos lá, pessoal, vamos aqui focar, né, no nosso conteúdo, assistência farmacêutica. As aulas passadas, a gente fez uma introdução sobre o que vem a ser assistência farmacêutica, a diferença da assistência farmacêutica com a atenção farmacêutica, né? Entendendo que, assim, a assistência é mais a gestão do medicamento, das políticas, dos procedimentos que envolve a produção, a distribuição, a qualidade do medicamento, para que o paciente seja abastecido de um medicamento de qualidade e ele obtenha o efeito terapêutico desejado. Quando eu passo a assistir, quando eu passo a estar junto desse paciente, aí eu começo as ações de cuidado farmacêutico ou que seja de atenção farmacêutica. Então, tem aquele desenho com as duas estruturas, a estrutura de baixo, a gente entende que é a atenção, a farmácia clínica, né? A atenção no meio, a farmácia clínica. Vocês estão lembrados do desenho que eu falei para vocês? Deixa eu só abrir aqui para compartilhar a tela com vocês, tá? Só para a gente aquecer aqui as baterias. Vamos lá. Aula passada, eu já estou mostrando esse desenho aqui por alguns dias para vocês, agora mesmo começa o compartilhamento de tela. O desenho o qual eu me refiro é esse aqui. Então, aqui eu tenho a primeira estrutura aí, que é uma hélice, uma engrenagem, que está escrita assim, gestão logística do medicamento. Essa é a assistência farmacêutica. Aí eu tenho uma fileirinha do meio com caixinhas em fileira, que está ali antes do uso do medicamento, mas tem o paciente, avaliação, prescrição e dispensação. Esta parte é o cuidado farmacêutico, ou que seja a atenção farmacêutica. Aí eu tenho uma setinha virada para baixo, com a engrenagemzinha em verde, embaixo, escrito gestão clínica do medicamento. Aí eu tenho a farmácia clínica. Então, elas são ações integradas. Neste momento, nós vamos focar, nós já estamos, né, focando a parte da gestão logística, que é a parte da assistência farmacêutica. Então, eu fiz para vocês uma retrospectiva, nós passamos os conceitos de assistência farmacêutica, e eu fiz para vocês uma retrospectiva dos fatos históricos do medicamento no Brasil, né? De como a indústria multinacional se instalou no nosso país, né? Nós falamos o antes da Constituição, com a Constituição Federal, o que ela traz como garantia para o cidadão, né? Então, a Constituição Federal, ela traz o Sistema Único de Saúde, mas ela traz também a integralidade, a universalidade e a descentralização, que são diretrizes que o Sistema Único de Saúde absorveu, tá? Justamente para prover saúde para a população. Então, quando eu falo integralidade, ele não oferta só a consulta, ele oferta a consulta, a fisioterapia, ele oferta o medicamento. Então, o medicamento entra nessa integralidade. Só que antes disso, eu queria também destacar para vocês que antes da Constituição Federal, perceba, eu estou com uma tela aí escrita assim: assistência farmacêutica como política teve início em 1971, quase 50 anos atrás. 1971, eu não tinha SUS ainda. O SUS é de 1990, tá? Com a Lei 8080. Eu não tinha também Constituição Federal. Portanto, eu não tinha essa central de medicamentos, a SEMI, como eu escrevi para vocês aí,
ela era uma estrutura centralizada no governo federal que atendia os estados e municípios. Com o quê, professora? Com medicamentos. Então, era tudo centralizado. Não vamos pensar em nós, né? Goiás, Anápolis, Goiânia, não vamos pensar em nós, porque nós somos vizinhos a Brasília, tá? Nós temos que pensar no estado do Rio Grande do Sul, nos estados do Nordeste, nos estados da região Norte, que com toda a distância, esse medicamento ele não era regionalizado, ele ficava centralizado no governo federal, ou em Brasília, ou em São Paulo, não existiam regionais, tá? Elas não eram fortes. Depois que veio a cultura das regionais, mas mesmo assim, centralizada no governo federal. Hoje, a dinâmica é diferente. Hoje, mas por que que hoje é diferente? Porque hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, que é descentralizado. Essa assistência farmacêutica, ela não é mais executada pela SEMI, ela é executada pela Política Nacional de Medicamentos, ok? Essa Política Nacional de Medicamentos, ela tem o componente municipalizado. Então, cada município tem a sua estrutura farmacêutica, tá? Pode ser vizinho. Então, por exemplo, Anápolis e Pirenópolis, Jaraguá e Goianésia, né? Então, são municípios vizinhos, mas cada um tem a sua estrutura de assistência farmacêutica. Recebe seu dinheiro, faz seu planejamento, de acordo com a necessidade do município, são comprados os medicamentos. Então, aqui é importante vocês colocarem, e eu anotei aí no chat para vocês anotarem no caderno, que a primeira política pública de assistência farmacêutica que nós tivemos foi a SEMI, em 1971. Depois, nós viemos com a Constituição Federal de 88, tá? Que ela trouxe para nós os princípios, né? Ela estabeleceu a saúde como direito social e o seu cuidado como competência comum da União, estados, municípios e do Distrito Federal. Então, a saúde, nós temos uma particularidade que a saúde, ela é de competência dos três entes. Nós estamos vivendo aí o problema da pandemia e vocês viram que o Supremo Tribunal Federal ratificou a competência dos governadores, dos prefeitos, a legislarem pela saúde do seu território. Por que isso? Porque as demais políticas, com exceção da saúde e da educação, as demais políticas, elas têm uma coordenação geral do governo federal. Contudo, as políticas de saúde não são assim, pessoal. Por isso que o Supremo Tribunal Federal ratificou a importância, a autoridade, tá? E aí vocês viram aí o que deu isso na imprensa, do próprio presidente, né? Que ele, por ele, estava todo mundo liberado, ele já tinha flexibilizado bem o isolamento social, mas o Supremo Tribunal falou, não, a competência da saúde é dos chefes dos territórios, porque a saúde é diferente, tá? Então, vem aí, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas públicas sociais e econômicas, tá? A redução do risco de doenças e outros agravos. Isso está na Constituição Federal. Bom, aí nós vimos, pessoal, vocês viram a SEMI de 1971. A SEMI, ela começou a não dar conta, tá, das demandas, a SEMI começou a não dar conta das demandas impostas, né, pela demanda mesmo dos territórios,
pela necessidade dos territórios, a CM começou a não ser suficiente. Outra coisa, o prejuízo, os medicamentos, eles não correspondiam com a realidade dos territórios, né? Ou seja, um medicamento que era lá para Brasília, ele ia também lá para Manaus, e o que precisava em Manaus não ia. Então, assim, isso começou a ter um colapso na assistência farmacêutica do Brasil, sem contar a supremacia das indústrias multinacionais, né, que produziam o que elas queriam e descia, entre aspas, né, um palavreado até um pouco chulo, descia, entre aspas, goela abaixo dos governos. O governo federal retomou para si, né, em 1998, agora eu vou voltar aqui o vídeo, e ele, então, constituiu a Política Nacional de Medicamentos, que é a que nós temos hoje. Tá? Hoje nós temos uma Política Nacional de Medicamentos que foi constituída, né, pelo governo federal. Vou pegar aqui minha política. A Política Nacional de Medicamentos, que foi constituída pelo governo federal, que é esta portaria aqui. Eu pedi aula passada para vocês providenciarem, tá? Eu quero, assim, reforçar a importância desse documento para as aulas de vocês, tá? Vocês precisam baixar esse documento ou imprimir esse documento, tá? Eu escrevi, é a portaria 3916 de 1998, porque as nossas aulas, pelo menos 2 aulas nossas, serão sobre esse documento aqui, tá? E vocês precisam tê-lo em mãos. Porque se vocês não tiverem, vai ficar mais complicado de vocês entenderem. Eu vou compartilhá-lo aqui, tá? Mas é importante vocês verem. Esse material aqui não é só para a aula da Sueza, tá? Esse material aqui é para todo o curso. Esse material, ele é para os próximos passos de vocês. É um material que você vai fazer um processo seletivo para a Prefeitura de Anápolis. Ele não cai, não, ele despenca, tá? Vai prestar um concurso para perito criminal. Ah, eu vou estudar química, não sei o quê. Estuda mesmo, tá? Não estuda isso aqui, não. Isso aqui não cai, não, gente. Isso aqui despenca, tá? Concurso para Anvisa, concurso para Ministério da Saúde, Câmara dos Deputados, né? Vaga para farmacêutico, concurso. Esse e o da Polícia Federal é o mais concorrido do Brasil, né? Então, é muito importante esse conteúdo. Então, para que existe essa política aqui? O que quer dizer isso aqui que está na minha mão? Esse documento que está na minha mão, que é a Política Nacional de Medicamentos Brasileira, ela quer dizer o seguinte, que é dessa forma, com esse documento aqui, isso aqui é o compromisso feito na época do Estado brasileiro, tá? Isso aqui não é uma política de governo, isso é uma política de Estado, tá? Ela foi assinada em 98, de lá para cá, ela está sendo implementada, ou seja, ela não está sobre o desejo de presidentes, embora ela teve muita alteração nesse governo de agora, tá? Mas como ela é uma política de Estado, ela já está enraizada, é difícil mexer. Um exemplo é a farmácia popular, né? Eles mexem daqui, mexem dali, mas eles não estão conseguindo acabar com a farmácia popular da forma que eles gostariam. Por quê? Porque é uma política de Estado, pessoal. Tá? Então, as políticas de Estado, elas são difíceis de acabar, graças a Deus por isso, porque elas estão centradas nos princípios e diretrizes constitucionais. Elas se tornam essenciais para a saúde da população. Tá? Então, essa política aqui, ela traz suas diretrizes, ela traz os seus eixos de atuação, que o governo fala assim, bom, as indústrias
indústrias de agora, dentro do território brasileiro, elas vão ter prioridade de produção. Elas vão produzir o que nós, população brasileira, precisamos. Aqui no território brasileiro, os medicamentos que forem produzidos aqui, eles vão ter segurança, qualidade e eficácia, porque antigamente não tinha, porque não existia a Anvisa. O que é essa política aqui fala? Os municípios, os estados, eles vão ter um norte, uma lista, e eles vão comprar, abastecer a saúde de medicamentos, a saúde da população com medicamentos, baseados numa lista. Essa lista é a partir dela que eles vão comprar. Não é a partir do que a indústria traz, é a partir do que está posto nesta lista. Então, essa política, ela quer dizer isso. Ela é um compromisso, ela é como se diz, uma batuta, né, do governo federal que colocou, não é o governo federal, na verdade, é a população brasileira que definiu regras para o setor de medicamentos no Brasil. Então, quando vocês estiverem com a de vocês, tá? Vocês vão ver, ela tem uma introdução que eu vou ler agora. Vou compartilhar com vocês para vocês conhecerem como é que ela funciona, tá? Como é que são as partes dela. Deixa eu achá-la aqui. Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Vou compartilhar a tela rapidinho, porque, na verdade, eu não gosto de ficar compartilhada, porque senão eu não fico vendo vocês. Mas eu vou compartilhar a tela só para vocês verem a estrutura, como é que é esse documento em si. Tá? Então, vamos lá. Compartilhando aqui a tela. Bom, essa é a Política Nacional de Medicamentos, tá? Ela foi, de novo, voltando aqui, ela foi produzida, né, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, tá? Então, vamos lá. Aqui está o encarte dela. Aqui está as responsabilidades e aqui está a apresentação da política. Eu gosto muito de ler e vou ler com vocês. Então, vamos aqui só rapidamente, a gente folheando. 1º de outubro de 1998, ministro José Serra. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa data. Então, aqui no chat, nós temos a Ana Lúcia, o Jonathan, quem mais é de indústria aí, pessoal? Vocês que são de indústria, até mesmo o Hans, que é de drogaria, de farmácia, nessa época aqui, 1998, ou seja, antes da Política Nacional de Medicamentos, não existia essa pujança que existe hoje em Anápolis, aí no DAIA, tá? No Distrito Agroindustrial de Anápolis, que é o DAIA. Quando você entrar, Hans, amanhã aí na indústria, hoje, né? Hoje à noite, isso é 3º turno, você vai observar, Ana Lúcia também, a data de inauguração da indústria que vocês trabalham, tá? Vocês vão perceber que ela até porque, assim, a Brem Pharma, que é a Neoquímica, e a própria Vitamedic, que antes era Vitapam, são indústrias antigas no DAIA, tá? Elas são antigas, inclusive elas são até antes um pouquinho da política, mas elas tinham pujança, elas tomaram grandeza, dimensão com a Política Nacional de Medicamentos. Então, vocês vão ver datas lá muito parecidas com essa de 98. Tá? Eu lembro, pessoal, eu formei em farmácia em 97.
tá? Eu vivi esse apogeu, esse crescimento do DAIA, tá? Se eu não me engano, não sei se foi 2002, 2001, por aí, 2001, teve a inauguração da planta estendida do Laboratório Teuto, tá? Por quê? Que na época recebeu investimento do governo federal justamente para ampliar o seu polo de produção. E não foi só o Teuto, né? Várias indústrias que hoje funcionam com esse investimento. As indústrias nacionais hoje, e principalmente as de Anápolis, que antes não existiam, elas são financiadas pelo governo federal com base nessa política nacional de medicamentos. Tá? Todas essas indústrias que estão aí. Professora, mas porque as famílias, eles são ricos mesmo. Não, não é bem assim, né? O maior investidor é o governo mesmo, tá? A gente é porque às vezes não tem dimensão disso, tá? Mas é interesse do governo financiar indústrias para quê? Para gerar emprego e para que tenhamos o material de produção, né? Uma vez que tem esse material, ou seja, o medicamento, a população ela tem mais facilidade de acesso e gera empregos. Olha só o dado que o Jonathan nos deu. A Brain Pharma, né, a holding toda, emprega 4.000 funcionários. Né? Pensa no impacto de uma indústria dessa dentro do município. Eu estou falando de uma. Né? Aí no DAIA são 19. Tá? Então, assim, é uma cidade, né? Que se você for analisar, o impacto dessas indústrias, eu estou falando só do ramo de farmácia. O DAIA não é só farmácia, tá? Indústrias mesmo, no DAIA são 27, tá? Entendendo farmácia, restaurante, embalagens, insumos farmacêuticos, ração, pesticidas, alimentos, né? Então, se você for pontuar isso, aí tem, dentro desse DAIA, Distrito Agroindustrial, é uma cidade de médio porte, tá? Então, pensa no impacto disso. Então, por isso o investimento do governo federal é importante. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. É com grande satisfação que apresento a Política Nacional de Medicamentos, cuja elaboração envolveu ampla discussão e coleta de sugestões sobre a coordenação da Secretaria de Políticas do Ministério da Saúde, tá? Ela foi assinada em 98, mas ela foi gestada, né? Ela começou em 96, tá? Em 97, 98 ela ficou pronta. Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Medicamentos, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Quem estiver anotando, tá? Anote quais são os objetivos, os propósitos da Política Nacional de Medicamentos. São esses aqui. Destacar aqui, garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade de produtos. Que produtos são esses, pessoal? Medicamentos, insumos farmacêuticos, embalagens, tá? Mas principalmente medicamentos. Então, o que é garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade? Aqui envolve boas práticas de fabricação, as BPFs, tá? Aqui envolve a farmacovigilância, tá? Porque a qualidade e a eficácia está relacionada ao efeito terapêutico. Ou seja, as indústrias, a política fala assim, a indústria, nós vamos investir na indústria brasileira para que ela possa abastecer o mercado nacional e que nós saiamos da dependência da multinacional, porque as multinacionais, elas não produzem de acordo com a nossa necessidade e comprar delas é mais caro. Além do que,
elas exploram o nosso território, mas o investimento delas é lá nas suas bases. Então, por exemplo, as indústrias alemãs, as indústrias canadenses, americanas, que vêm para o Brasil, elas exploram aqui. Mas a matriz e o grande investimento tecnológico delas é lá fora, não é aqui. Então, o governo põe um basta nisso. Tá? Então, quando ele fala investir na segurança, ele fala no sistema de regulação. Não existia Anvisa nessa época. Tá? Então, ele fala: eu vou constituir uma agência que vai fiscalizar, certificar, estabelecer as BPFs, né, as boas práticas, mas ele fala também na eficácia, ou seja, quando eu comprar um comprimido de nimesulida de uma indústria nacional, né, de 100 miligramas, eu vou ter certeza que lá tem 100 miligramas de nimesulida, tá? E esse medicamento, ele vai ser transportado de Goiás para o Amazonas e vai chegar lá íntegro. Então, ele vai ter segurança na produção, ele vai ter segurança no armazenamento e no transporte, porque antigamente a indústria produzia com todo cuidado, no transporte colocava os medicamentos num caminhão baú de 50 graus. O medicamento chegava no seu destino craquelado, ele chegava deteriorado. Por quê? Porque não tinha normas de acondicionamento e transporte. Né? Então, isso afetava o quê? A eficácia dele, né? E a qualidade. Então, segurança, eficácia e qualidade estão ligados aos aspectos regulatórios. Aí vem assim, a promoção do uso nacional, racional do medicamento. Uso racional é com racionalidade, é com cuidado. Racionalidade, eu digo o seguinte, pessoal: uso racional de medicamentos, vocês estão vendo compartilhamento de tela, né, pessoal? Vocês estão vendo, pessoal, compartilhamento de tela? Responde para mim, porque eu não estou vendo vocês. Ok, vi aqui. Diminuí aqui. Agora não, né? Agora sim. Beleza. Então, uso correto do medicamento, ou uso racional do medicamento, diz assim, vou explicar para vocês. Uso racional é o medicamento, está baseado em 4 pilares. 4 pilares. Uso racional. Medicamento certo, para o problema certo, na dose certa, pelo tempo certo. Tá? Então, eu tomo o medicamento correto para o meu problema. Tá? Então, é medicamento correto para o problema correto, na dose e no tempo certo. Se eu furar, se eu ignorar qualquer um dos 4 pilares, eu estou tomando o medicamento errado. Então, exemplo, se eu tenho uma prescrição para eu tomar um medicamento, 3 comprimidos, um comprimido 3 vezes ao dia, por 7 dias, se eu tomar só por 4 dias, eu não estou tomando no tempo certo, Então, não é uso racional. Eu estou abandonando o tratamento antes do tempo. Tá? Então, quando você fala em uso racional, você fala de assistência farmacêutica também, tá? Do farmacêutico orientando o paciente da forma correta de tomar, né? De um medicamento que não pode ser tomado com leite, um medicamento que recomenda-se o uso da Coca-Cola ou de um suco de laranja, um suco de limão para aumentar a absorção dele. Isso é uso racional. Tá? Não pode tomar, por exemplo, um antiácido com um anti-inflamatório, porque senão o antiácido sequestra o efeito anti-inflamatório. Não misturar anticoncepcional com antibiótico, porque corta o efeito do anticoncepcional. Então, isso é racionalidade, é orientação do uso do medicamento. E, por fim, pessoal, o último que está aqui, ó, o acesso da população aos medicamentos essenciais, tá? O aumento do acesso, tanto acesso por preço e por
variedade, de acordo com a necessidade da população. Tá? Quando eu falo preço, está relacionado, pessoal, principalmente aos medicamentos genéricos, tá? Então, ampliar o acesso é reduzir o preço para que as pessoas possam ter acesso e aumentar a oferta, né? A disponibilidade dos medicamentos nas farmácias básicas. Aqui eu tenho medicamentos genéricos e a farmácia popular. A farmácia popular, eu não sei se vocês estão lembrados, existia farmácia popular na farmácia privada, que existe até hoje, mas existia farmácia popular também na farmácia pública, tá? A da pública, eles conseguiram tirar, mas a da privada não, tá? Porque é uma coisa que já está consolidada. Por mais tentativas que eles tenham de tirar a farmácia popular, a gente hoje é difícil, porque ela já faz parte, tá, da rotina e da integralidade do tratamento da população brasileira. Tirar a farmácia popular hoje é um crime. Tá? Pode até mudar de nome, né? Porque é assim, os governos é assim. Tira esse banco daqui que está na praça, põe ele de cá, para inaugurar e dizer que foi ele que fez, né? Que foi o prefeito que fez. Então, mas tirar a farmácia popular é uma coisa muito difícil, porque já é uma política consolidada. Então, nesse simples parágrafo, tá? A gente resume a justificativa da Política Nacional de Medicamento. Então, continuando a leitura. Com esse intuito, suas principais diretrizes são o estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, tá? É aí que vem a RENAME, tá? Então, o propósito é esse que nós falamos. Aí vem as diretrizes para implantar esse propósito, tá? Então, é como se fosse assim, olha, a Política Nacional de Medicamentos, ela veio para corrigir esses problemas aqui. E como nós vamos fazer isso? Vamos fazer por meio dessas diretrizes aqui, tá? Então, essas diretrizes, elas são os caminhos, tá? Elas são as formas de fazer com que o que está posto acima dê certo, tá? Então, o que são as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Medicamentos? Aqui fala da relação de medicamentos essenciais, da reorientação da assistência farmacêutica, que isso aqui está voltado ao município, e do estímulo à produção de medicamentos e sua regulamentação sanitária. Então, estímulo à produção, estou falando de indústria, de produção, de investimento em tecnologia, investimento em indústrias nacionais e a regulação sanitária. Regulamentação sanitária, que é o Sistema de Vigilância Sanitária, coordenado pela Anvisa. A presente política observa e fortalece os princípios e diretrizes constitucionais do SUS, né, inclusive, que é a descentralização, a universalidade e a integralidade. E aqui também, pessoal, as diretrizes básicas, elas conferem as prioridades a serem conferidas no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde está dando início às atividades de implementação dessa política. Um exemplo é a criação de quem, pessoal? Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que busca garantir condições para a segurança e qualidade dos medicamentos no Brasil. Dada a sua abrangência, a consolidação da política de medicamentos envolverá a adequação dos diferentes programas e projetos já em curso, às diretrizes e prioridades estabelecidas nesse documento. Aí vem, lá na frente, as diretrizes, tá, da Política Nacional de Medicamentos. É sobre isso que eu quero pontuar aqui com vocês. Nós temos 8 diretrizes,
relação de medicamentos essenciais, regulamentação sanitária, reorientação da assistência farmacêutica. Temos aqui também a promoção do uso racional de medicamentos. Número 5, desenvolvimento científico e tecnológico. E temos a produção de medicamentos, a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos. São essas as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. Essas diretrizes, pessoal, elas vieram para quê? Para consolidar, para consertar, tá? O setor de medicamentos no Brasil. Então, elas são 8. Nas próximas aulas, nós vamos falar de cada uma dessas 8 diretrizes. Então, por isso que é importante vocês terem esse documento, tá? Porque essas 8 diretrizes, elas impactam diretamente no nosso dia a dia. Se você está na farmácia comercial, quem está na indústria, vive isso aqui, por incrível que pareça, às vezes o pessoal da indústria pensa muito, não, assistência farmacêutica, farmácia clínica, são conceitos muito teóricos, aqui na indústria a gente não usa isso, pois a indústria só funciona e trabalha baseado nesses conceitos, pessoal, tá? É nesses conceitos, e vocês precisam entender isso, tá? Então, a farmácia, nós temos aí um colega, o Hans, que está lá na farmácia nesse momento. A farmácia dele é uma farmácia comercial. Lá dentro da farmácia dele, ele tem medicamento genérico, ele tem medicamento da farmácia popular. E o que é isso? Isso é a Política Nacional de Medicamentos, tá? Você que vai fazer, a Patrícia está gestante, né? Não sei se ela tem um plano de saúde, mas se qualquer um de vocês que vão numa unidade básica de saúde, numa UPA, você chega lá, você tem medicamento, você está voltado para a Política Nacional de Medicamentos. Os meninos que já fizeram estágio, né, aí o pessoal do 4º período, vai ter uma visão um pouco melhor, porque já viveu, já fez também comigo a saúde pública, tá? Mas não tem problema, só vai melhorar a visão. Então, aqui são 8 as diretrizes, tá? Da Política Nacional de Medicamentos, e eu gostaria de, nessa aula, começar de trás para frente com vocês. Eu quero falar no desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Nós vamos falar de todos, tá? Mas hoje eu quero escolher esse para falar com vocês, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Para o atendimento das necessidades e demandas relativas aos recursos humanos decorrentes da operacionalização dessa política, tá? Porque é o seguinte, pessoal, estimulou a implantação de indústrias no Brasil, em Anápolis, né, em Goiás. Mas o que acontece, pessoal? Na época, nós não tínhamos mão de obra qualificada para esse setor. Inclusive, até hoje, é muito comum, às vezes, você deparar aí na indústria com pessoas de outros estados. Você sabe que é assim, não são de Goiás, né? E o pior de tudo, às vezes você depara com pessoas que vêm fazer treinamento, são pessoas de outro país. Tá? Por quê? Porque o país ainda não está suprido de capital humano, de recursos humanos, tá? Que produzam tecnologia farmacêutica, né? Então, muitos que nós temos, eles vão para fora, né? Eles vão para fora, se capacitam e vêm atuar aqui. Ou então, as indústrias contratam mão de obra internacional para fazer esse treinamento do pessoal daqui. Tá? Agora, isso é um constante desenvolvimento. Desenvolver e capacitar recursos humanos é prioridade do governo. Essa gestão de agora
teve uma redução muito grande, tá? Eu acho que vocês devem ter ouvido isso na imprensa, da redução de financiamento das pesquisas, né? Pesquisas científicas. Isso é muito ruim, porque um país sem tecnologia ele não cresce, ele fica o tempo todo dependente, então ele só reproduz, ele não forma. Então, vocês estão vendo aí, o mundo inteiro está sendo financiado para a produção de vacinas contra o coronavírus ou contra o medicamento. Né? O Brasil fica aí com o pensamento retrógrado em cima da hidroxicloroquina. Estados Unidos investiu milhões de dólares, tá? Para quê? Para descobrir a vacina. Pensa o país que descobria a vacina contra o coronavírus, pessoal. Tá? Isso é questão de visão, tá? É questão de visão. Você acha que os chineses estão dormindo, tá? Eles, para eles, o mérito é muito maior, porque assim, cá para nós, eles produzem lá o vírus, né? Eles que são, não vou dizer que são culpados, né? Que são responsáveis, mas o vírus veio de lá. Agora você pensa a satisfação da China em produzir a vacina, satisfação em várias vertentes, tanto no sentido de resolver o problema do mundo, como no sentido, pessoal, da supremacia tecnológica. Isso é poder, tá? No Brasil, não teve esse investimento dessa forma. Não, vocês não viram, né? O Brasil está financiando tantos milhões, porque pesquisa é dólar, né? No combate ao coronavírus, né? Na busca tecnológica. Não temos, né? Então, as pesquisas que se têm, e muito bem sucedidas, fica muito a cargo de pesquisadores isolados em universidades. Aqui na Universidade Federal de Goiás tem uma professora, as duas pesquisadoras da Universidade Federal de Minas Gerais, que saiu no Fantástico, não sei se vocês estão lembrados disso, né, que elas conseguiram, inclusive, isolar uma cepa do coronavírus, que está circulando no Brasil, tá? Que, diga-se de passagem, não é o mesmo que circulou na China, né? Então, são pesquisas isoladas, né? Porque o Brasil ainda é deficiente em tecnologia humana, tá? Não é tecnologia de máquinas, também em máquinas, né? Porque as máquinas que vocês operam na indústria, elas não são nacionais. Elas são alemãs, elas são chinesas, né? Elas são canadenses, elas são italianas, elas não são nacionais, né? Então, assim, esse aqui é uma constante busca, tá? Do Brasil aqui no desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Eu achei muito pertinente entrar nesse assunto com vocês. As próximas aulas, nós vamos abordar as outras diretrizes, tá? Entendendo que elas são 8, nós vamos abordar, nós começamos lá do final, mas aí nas próximas aulas a gente aborda as demais com calma, né? Eu devo ficar ainda uma aula ou até 2 aulas nessa política nacional de medicamentos com vocês, tá? Então, nós temos aqui nossa prova, o período de prova começa acho que é dia 26, né, que começa as provas. Deixa eu localizar aqui o calendário de vocês, só para a gente se organizar. Mas tá organizado. Deixa eu só buscar aqui calendários, novo calendário, né? Porque mudou nossa vida, né, gente? Não é esse calendário bonitinho aqui mais, né? Esse aqui já era, mas eu gosto dele ainda, né? Mas vamos lá. O nosso novo calendário. A gente, vamos aqui, as provas, vou falar sobre o estágio, né? Eu dei um aviso ontem, mas eu acho que eu avisei só numa turma, né? Que a turma estava perguntando. Olha só, o nosso período de prova começa dia 22 de junho. 22 de junho. Então, hoje é 2, nós temos mais 2 aulas
sobre 2 aulas, 2 terças-feiras aí pela frente. Então, nós temos aí 2 terças-feiras pela frente, entendendo que nós temos também que fazer uma revisão, né? Uma atividade, vocês têm que me entregar o trabalho de vocês. É possível, pessoal, que tenhamos que marcar uma aula extra, viu? Com vocês. E aí, geralmente, essas aulas extras são no sábado. Eu vou ver mais na frente, acho importante, tá? Por quê? Porque acaba que as aulas que nós temos aqui de videoconferência, nós não perdemos nenhuma, mas elas são aulas mais rápidas, né? Porque é cansativo, a internet não aguenta. A internet, que eu digo assim, eu estou aqui ligada com um monte de fio passado aqui, misericórdia, estou pura tecnologia agora, pessoal. Mas eu vejo assim, tem alunos que às vezes levam, né, para a coordenação que está sem condições de assistir às aulas e tal. Então, as nossas aulas, elas são reduzidas, tá? A gente não está dando o período todo de aula. Então, isso nos reforça que a gente pode estar puxando vocês para uma aula de reposição, uma aula de complementação. Eu vou agendar direitinho, essa aula vai ser num sábado e eu conto com a participação de todos, tá? Provavelmente vai ser uma aula de revisão na véspera da prova, tá? Então, a nossa prova começa dia 22, no caso de vocês, a prova de vocês seria no dia 23, muito provavelmente teremos uma revisão no sábado do dia 20, tá? Por quê? Porque, na verdade, nós temos um feriado, dia 11 de junho, aí, dia 11 de junho dá numa quinta-feira, eu não vou chamar vocês para o sábado pós-quinta, então eu vou chamar vocês para o sábado do dia 20 de junho, tá? Já fica aí pré-agendado eu tá marcando essa aula com vocês, tá? Para que a gente possa fazer a revisão para a nossa prova. Anote, pessoal, vou até escrever no chat, porque agora eu tô toda, eu tô igual a vocês. Eu fecho, e daqui um dia eu vou fechar o vídeo. Vocês não querem saber de papo, vocês fecham esse vídeo, tranca esses microfones, misericórdia. Dou um doce para quem abrir o vídeo, né? De vez em quando o Hans abre ali o dele, né? A Amanda Pimentel abriu, mas o resto ninguém quer saber, não. Tá difícil, moçada. Vamos lá. Então, dia 20 de junho de 2020, dá num sábado, aula de revisão para a segunda VA. Tá? Vai ser que horas? Nós estamos sempre marcando as nossas aulas, e eu já vou deixar marcada, vai ser às 9 horas da manhã. Para o pessoal do noturno, eu não marquei, hoje a aula do noturno foi ontem, mas eu vou já passar para eles, Amanda. Para vocês vai ficar sendo às 15 horas, tá? Às 15 horas. Então, a gente já deixa reservada aí essa data com vocês, tá? Porque aí eu sempre faço manhã e tarde para o pessoal do noturno também. Quem quiser assistir aula de manhã, assiste. Quem quiser assistir aula à tarde, assiste. Tá. Como vai ficar em relação ao estágio? Boa pergunta. Nós temos, é uma coisa que eu tenho, assim, pegado muito, tenho mandado muita, até mandei um projeto, uma proposta para a coordenação, né, para o Reinan, para que a gente pudesse estar dando um retorno para vocês dos estágios, tá? E eu fiz uma proposta, né, para que a gente pudesse flexibilizar as horas de estágio, fazer uma atividade complementar com vocês que pudesse valer como estágio, né? Não foi aprovada essa proposta, tá? Porque, na verdade, pessoal, eu também, assim, fico preocupada, porque eu sei que vários de vocês agendaram férias, né? Agendaram a vida, né, em prol do estágio.
mas infelizmente não foi aprovado, tá? E eu penso o seguinte, não foi aprovado não é porque a faculdade não quis. A faculdade Fama, ela tem que se pautar em vários documentos: decreto estadual, decreto municipal e MEC, tá? Então, os dois decretos não permitem aglomeração alunos nos pontos de estágio, não pode, tá? Então, por exemplo, nem que nós quiséssemos, a prefeitura não recebe o aluno nesse momento. O decreto é, pessoal, para que os alunos fiquem em casa. Se a Faculdade Fama convocar vocês, a Faculdade Fama paga uma multa. E fora o desgaste social, né? O desgaste social de aparecer, porque uma faculdade não respeitou, não sei o quê. Tá, fora isso, o MEC baixou uma portaria, tá, flexibilizando o estágio para os concluintes de grau, ou seja, o pessoal do 10º período. Os estágios atrás, que é o caso de vocês, 3º e 4º período, não há flexibilização. Eles não abrem mão das horas, tá? Portanto, pessoal, os estágios ficarão para quando as aulas voltarem. Eu não vou falar que é para o próximo semestre, porque eu não sei quando que vão voltar as aulas, tá? Então, existe uma proposta de retorno em junho, agora, tá? O pessoal está falando, acha que junho, né? Existe uma proposta de retorno para dia 8 de junho. Eu não sei se vocês estão sabendo disso, tá? As escolas particulares, né? Existe um movimento para a volta. Pessoal, com toda sinceridade, acho que não vai voltar, tá? Com toda sinceridade, eu acho que nós não voltaremos esse semestre. E nós estamos trabalhando, nós estamos ignorando essa situação de volta ou não volta, estamos tocando o barco para que ninguém fique prejudicado, tá? Então, vocês não ficaram sem aula, não ficaram e nem ficarão, tá? Sem aula nem sem conteúdo, fizeram as provas, graças a Deus, tá? Porque aí já resolveu um pouco a vida de vocês, tá? E aí, o que nós vamos fazer? O estágio é só depois mesmo, tá? Então, eu tenho, assim, respaldo do Reinan para falar isso para vocês. Eu estou querendo fazer uma videoconferência com a turma do estágio. Eu ainda não tive autorização para isso, tá? Mas eu vou pedir para a coordenação para que eu faça. Por que eu não tive essa autorização ainda, pessoal? Porque, na verdade, o próprio Reinan, nós dois e os outros demais professores de estágio, nós tínhamos uma esperança que a gente pudesse fazer alguma coisa. Então, eu passei já 2 projetos para coordenação. Eu queria levar vocês, por exemplo, eu queria que a faculdade providenciasse aquelas máscaras de acrílico, né, como é que chama aquilo? Face shield, né? Face shield. Que vocês pudessem colocar aquelas máscaras, colocar o jaleco, luva, né, tudo direitinho, que a gente fosse fazer trabalho voluntário, né, orientar a população. Uns adoraram, outros falaram que eu era doida. Eu acho que eu não sou, não, porque, farmacêutica é do front, né, vai para o front. Depois eu baixei a bola, né, porque assim, eu não acho que isso seja loucura, não. Eu acho que isso seja assunção de responsabilidade, né? O farmacêutico, ele está no front, ele é um profissional essencial à saúde, né? Então, assim, eu pensei nisso. Mas a faculdade, ela não pode tomar medidas isoladas, né? Então, nós estamos... vocês aguardem. O que eu tenho a dizer é que não vai acontecer por agora, tá? Provavelmente vão ser renegociados para os próximos semestres, tá? Será que há probabilidade de retorno em agosto? Olha,
a gente tem que trabalhar com essa possibilidade, viu, Ana Lúcia? Tá? Mas assim, eu penso é muito difícil. Sabe por quê? Deixa eu contar para vocês. Pela fala de uma profissional de saúde. Eu não estou fazendo fala de governo, não, porque eu estou achando que esse povo já perdeu a noção, tá, da responsabilidade social, tá? Eu estou falando como fala de uma profissional de saúde. Existe uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás, tá, que ela tem a previsibilidade da curva epidêmica do estado de Goiás. Então, ela faz uma previsão crescente de número de óbitos dentro do estado, tá? E essa crescente, ela está em plena ascensão. Nós não estamos descendo a curva ainda. Nós estamos subindo a curva, tá? Nós não atingimos o topo da curva, tá? Nós ainda estamos numa exponencial. Isso quer dizer, e vocês estão percebendo isso, vocês estão vendo pessoas próximas a vocês contaminadas, tá? Pessoas próximas a vocês morrendo, tá? Porque até então a gente via que em São Paulo, no Maranhão, em Belém, tá? Mas agora a gente está vendo pessoas do nosso convívio social. É mãe de alguém, é vizinho de alguém, é colega de trabalho. Então, o problema está chegando em Goiás. Então, baseado nisso, mesmo que a escola volte, vocês que têm a prerrogativa de ir ou não, domingo. Por quê? Porque as pessoas não querem se expor. E elas estão certas. E lá na minha igreja, pensa, eu que implantei as medidas de prevenção e afastamento. Agora, vocês imaginam, né? Tem 3 limpa, como é que fala? Tapete sanitizante, álcool, o pessoal tem que entrar de luva, tá? Com máscara, afastamento, nos bancos só pode sentar 2 pessoas, e eu fico contando, entendeu? Não deixo entrar quando ultrapassa 30%. Então, assim, a mesma coisa nas escolas, né? Então, é muito difícil, é difícil prever, tá? Eu só desejo, assim, racionalidade, né, para todos. Acho que o ambiente escolar é um dos mais complicados, a gente não consegue manter o afastamento. Pensa nós, dentro da faculdade de Fama, nós vamos conseguir ter um afastamento como, pessoal? Né? A estrutura nossa não foi preparada para isso. Tá? Eu estou citando o exemplo da Fama, porque eu conheço lá. É o caso da minha filha. Minha filha é aluna do WR, aqui de Goiânia. Não sei se vocês conhecem essa escola. Uma escola caríssima, uma das melhores. Agora, é a pior em estrutura. Na sala da minha filha, se eu não me engano, são 60 alunos. 60 alunos. A sala parece um caixote. Tá? Tem ar-condicionado, tem tudo, tem lousa. Tá, mas pensa num afastamento social numa sala com 60 alunos. Impossível. Ela está aqui, a escola está mandando questionário, pesquisa de opinião, se volta ou não volta. Ela está dando, não, mamãe, vota para que a gente volte às aulas. Eu falei, você está louca? Lá no WR, que não cabe ninguém dentro daquela escola mais. Né? Então, essa é a realidade. Tá, pessoal? Assim, a gente é bom conversar sobre essas coisas, isso não está diretamente ligado à nossa disciplina, mas está ligado ao nosso social, né? E nós somos formadores de opinião, é importante a gente estar falando isso, né? E nós precisamos estar atento a essas informações. Então, pessoal que tirou férias aí por causa do estágio, infelizmente, a gente, assim, não tem como repor, né, assim, como que diz, como compensar essas horas. A informação é que a faculdade garante, ninguém vai ser prejudicado, né, vocês pagaram por essa disciplina, vocês vão ter essa disciplina em outro momento.
A Patrícia está relatando aqui que a escola da sua filha mandou as aulas, né? A nota. O meu filho também, da mesma forma, Patrícia, meu filho de 7 anos. Ele já acostumou já. Nós já implantamos aqui em casa, ele já assiste às aulas sozinho, já tem lá o tablet que ele mesmo loga e já assiste a aula a manhã inteira. A aula dele começa às 8 horas e termina às 11h30, tá? À distância. WR deu férias para os meninos, mas volta às aulas amanhã, porque eles ficaram o mês de maio inteiro de férias, para ver se passava a pandemia, tá? E então, é verdade, tem pessoas de todas as cidades que vão para a Fama, né? Não é só Anápolis, né? Então é muito grave, pessoal, tá? Se a gente pensar bem, a gente não deveria voltar, tá? Isso para nós professores é péssimo, tá? Porque não bastasse a situação precária, né? Que do jeito que nós estamos aqui, isso não é confortável, né? Assistir aula, ministrar aula pela internet. Mas também, pessoal, tem a questão salarial. Eu fui uma das professoras que tive o meu salário reduzido, tá? Então, por quê? Porque justamente não está tendo as aulas, né? Então, mas eu tenho que ter paciência, né? Eu tenho que abraçar junto com a escola, junto com a faculdade, né? E estou aqui, meu nome é pronto, né? Reduziu aqui, mas eu vou ganhar lá na frente, nós vamos terminar o semestre, vai dar tudo certo, eu continuo com o meu emprego, né? Vocês vão finalizar mais um semestre. Lamentável aquele aluno que trancou a matrícula, né? Que achou que não ia dar certo, né? Lamentável perder um semestre, tá? Então, gente, é isso, né? Foi muito bom esse bate-papo nosso. Pois é, Patrícia, é verdade. Infelizmente, né? No meu caso, reduzir o salário por causa dos estágios, né? Então, como não teve o estágio, eu não poderia estar ganhando por essa turma, entendeu? Né? Então, quando for. Eu não sei como é que vai fazer, não, mas, enfim, Deus proverá, né? Mas aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que a gente continua firme, tá? Com muita boa vontade, com muito carinho com vocês, dando o nosso melhor, né? Para que vocês não sejam prejudicados. Essa questão de salário, até me desculpem, né? Talvez nem precisava eu ter tocado nesse assunto. É uma realidade de muitos, tá? Quer dizer que meu esposo é servidor público, ele também teve corte no salário, tá? Então, está acontecendo. Existe uma determinação do governo federal autorizando as empresas a negociar os contratos. Então, não assustem vocês que trabalham em empresa privada, as empresas chegar para vocês e falar assim, olha, eu vou suspender o contrato por 3 meses, depois você volta para trabalhar. Então, nesse cenário, nessa conjuntura, mesmo que a faculdade tenha reduzido e justificou isso, porque não está acontecendo os estágios, eu dou graças a Deus, porque nós estamos aqui firmes junto com vocês, trabalhando, né, e levando o nosso melhor. Porque o cenário mundial é um cenário triste, tá? É um cenário de crise, tá? Quem trabalha na indústria, quem trabalha em farmácia, não está vendo muito isso, porque o segmento de medicamentos, ele não foi impactado com essa crise, tá? Mas assim, por quê? Porque, ao contrário, cresceu a demanda. Mas os demais segmentos, pessoal, médico está em crise, tá? Os consultórios médicos estão funcionando, mas as pessoas não vão fazer consulta de medo, tá? Então, hoje, a coisa mais fácil que tá é você marcar uma consulta, porque o pessoal não está indo, né? Então, o que está acontecendo? Você chega, antigamente você ia marcar uma, né? Antigamente, assim, antes da pandemia, né? Você ia marcar uma consulta, demorava. Hoje não, por quê? Porque as pessoas não estão com medo, né, de tá indo marcar,
então sobra mais vaga, né? Então, essa é a realidade. Mas nós estamos aqui firme e forte, tá? Com a graça de Deus, eu quero encerrar a aula aqui, tá? Eu quero agradecer a vocês que estão aqui conosco, né? Assistindo às aulas. Aula que vem, a gente continua sobre a Política Nacional de Medicamentos. É importante que você providencie a sua política para você acompanhar a aula, tá? E vamos firme, estamos terminando o semestre, gente. Vocês são vencedores. Professora, Diga, meu amor. essa política aí de medicamentos, ela tá lá no Google Class lá, ou Vou não? pôr lá Põe agora. lá pra gente baixar ela. Bem lembrado, Jonathan, bem lembrado. Vou pôr sim, Obrigado, tá? viu? Tem toda a razão. Vou pôr lá. Muito bem. Gostei. Patrícia Michele, estou registrando aqui. Ellen Guilhermina, Camila, Jonathan, né, que já tinha registrado. Ellen já pus. Vanessa, né? Vanessa Theodore. Vanessíssima. Tudo bem, Vanessíssima? Eu acho que é só, né? Isso. Então, pessoal, é isso, né? Foi muito boa a nossa aulinha, o nosso bate-papo. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia para vocês também. Ótima semana, né? Nós ainda estamos, hoje é terça-feira, temos uma semana inteira pela frente, de muita graça, de muitas vitórias, de muita superação. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, pessoal? Tudo de bom. Obrigada.